Meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuense, no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram e também no nosso grupo no Facebook. O nosso assunto de hoje é sobre mais um periódico que circulou em Bambuí e que marcou a história bambuense com grandes edições acompanhando o dia a dia e o progresso da cidade de Bambuí. A gente vai falar sobre a história do jornal Tribuna do Oeste, mais um jornal que tinha como redator o grande José Arimateia Mourão. Em 9 de abril de 1959 foi registrado no cartório de títulos o jornal Tribuna do Oeste. O jornal já existia antes dessa data. O redator, diretor e proprietário era José Arimateia Mourão. A redação e oficina gráfica ficava situada na Avenida Melo Viana, atual Avenida Emanuel Dias. A gente vai ver uma foto aí da oficina, né, do cômodo onde era instalada a oficina, que era hoje, para quem conhece, a Farmácia Lima. Transformou, alterou, modificou e hoje funciona a Farmácia Lima. Por um certo tempo circulou com esse jornal, em forma de encarte, a Tribuna de Formiga, isso a partir de 1959. A gente vai estar vendo aí também a capa do jornal Tribuna de Formiga. Como o seguidor do Biografias Bambuienses tem acompanhado, já contamos aqui a história de 4 importantes periódicos. O primeiro foi o Progresso, jornal semanal sob a redação de Antero Torres e que começou a circular em 1916. Depois a gente falou sobre o Eco, o primeiro jornal editado por José Arimateia Mourão e que começou a circular em 1933. Depois veio o jornal de Bambuí, também do Arimateia, que começou a circular em 1950 exatamente. Também, né, como a gente disse, do nosso principal jornalista, o bambuiense José Arimateia Mourão. Depois veio a Folha, a gente falou também sobre a Folha de Bambuí, sob a direção de Olo Torres e Estélio Firmino Pereira. Esse começou a circular em 1985. Ainda faltam vários jornais, periódicos e estaremos contando a história desses outros jornais num momento oportuno. A Tribuna do Oeste começou a circular, como vimos, em maio de 1952 e era quinzenal. Porém, só foi registrado no cartório de títulos em abril de 1959. Isso nem era uma exigência, porém, zeloso como era o grande Arimateia, realizou esse registro para poder emitir notas fiscais aos anunciantes do jornal. O jornal circulou até pelo menos abril de 1981. A gente vai ver também aí a capa de um desses últimos exemplares do jornal Tribuna do Oeste, falando sobre o carnaval de Bambuí, né? A primeira escola de samba, as primeiras escolas de samba de Bambuí que desfilaram no carnaval de 1981. Nós temos alguns exemplares do jornal, temos aqui alguns, vários, né? Inclusive da Tribuna de Formiga, jornal também que circulava encartado junto com o jornal Tribuna do Oeste. Arimateia, com a capacidade enorme de trabalho, né, editava o jornal não só em Bambuí, mas também na cidade de Formiga e em outras, né? Esse jornal normalmente ele tinha 4, 5 páginas, né? As fotos eram raríssimas, pois era um processo custoso que exigia recursos gráficos que muitas vezes a oficina que imprimia o jornal ainda não tinha esse recurso. Em uma época em que na cidade não havia emissoras de rádio, os meios de comunicação que a população tinha acesso para se informar era através dos jornais
e do serviço de alto-falantes Cacique, que tinha como jargão a voz amiga de Bambuí, né? Esse começou a funcionar no Clube Social, depois passou para o Centro Operário Bambuiense. Primeiramente era o Elias Saad, depois passou para o Mário Mendes, né? Não havia também os chamados carros de som, que só surgiram mais tarde. A gente vai aí a um pequeno intervalo e já volta para falar mais sobre a Tribuna do Oeste. A gente fica feliz de saber que você é um seguidor assíduo aí do nosso programa. Continuando então, falando aí sobre a Tribuna do Oeste, né? Esse importante jornal que circulou por vários anos, né? Tendo como editor, proprietário, redator, o jornalista José Arimateia Mourão. Esses periódicos eram esperados com ansiedade pela população, pois era através deles que a população acompanhava a vida social, política, cultural e de lazer da cidade. Com destaque, né, para a coluna social, onde o jornal destacava a movimentação social, relatando sobre nascimentos, casamentos, bodas nupciais e às vezes algumas fofocas, né? O Arimateia gostava aí às vezes de pegar no pé e fazia algumas fofocas sobre algumas figuras importantes da cidade. Muitas vezes as cidades vizinhas, como Tapiraí, Córrego d'Anta, Pratinha, Ibiá, Campos Altos e outras, também tinham espaço no jornal, e até, às vezes, correspondente nessas cidades onde o jornal também circulava. O editor do jornal Tribuna do Oeste foi o mais importante jornalista dos muitos que se dedicaram a esse mistério em Bambuí e também na região, José Arimateia Mourão. Sua enorme capacidade de trabalho levou a editar jornais até mesmo em outras cidades, como a gente viu, né? Editou o Tribuna de Formiga, na vizinha cidade de Formiga, que circulava encartado no jornal Tribuna do Oeste. E ele também publicou o Correio do Centro-Oeste, em Divinópolis, sem contar os vários outros jornais e revistas editados em Bambuí. Na capa desse jornal, logo abaixo aí na capa, duas frases que não era de autoria do Arimateia chamam a atenção e, de certa forma, dão um tom de como era o jornal. As frases são as seguintes. A primeira: o jornalismo é uma forma de literatura, uma frase de J.B. Shaw. E a outra: com as palavras governamos os homens, uma frase aí de Disraeli. Está na capa do jornal Tribuna do Oeste. O jornal Tribuna do Oeste sempre deu cobertura total aos trabalhos realizados pelo Dr. Emanuel Dias em suas ações de combate à doença de Chagas. Eram sempre frequentes nas páginas do jornal notícias auspiciosas dos êxitos alcançados por esse notável cientista, que teve também como centro de estudos dessa terrível e silenciosa doença aqui em Bambuí. A gente vai ver fotos aí de recorte dessas notícias, né, que dava cobertura ao trabalho realizado pelo o cientista, Dr. Emanuel Dias. Chama atenção também no número 61 do jornal, edição de agosto de 1955, uma carta aberta assinada por Altino Machado. A gente vai ver aí essa carta aberta, endereçada à Câmara Municipal, solicitando a criação de uma verba para que fosse destinada a se escrever a história da cidade, que até então era ignorada pela população. Essa história só foi escrita 56 anos depois, por mim, com o meu livro Bambuí nas Ilhas da Picada de Goiás.
Isso tudo às minhas custas, sem qualquer apoio do poder público, né? O Altino Machado estava pretendendo que a Câmara criasse uma verba para, quem sabe, apoiar, financiar alguém para escrever o livro da história de Bambuí. Isso não aconteceu, só veio acontecer em 2011, quando a gente lançou o livro de minha autoria, Bambuí, nas Trilhas da Picada de Goiás, livro e DVD, que já está esgotado e a gente trabalhando aí para lançar uma segunda edição desse livro, que é a história oficial do município de Bambuí, reconhecida por lei através da Câmara Municipal de Bambuí. Era isso que a gente tinha para hoje sobre o nosso resgate da história de Bambuí. A gente volta na próxima quarta-feira com mais uma entrevista aqui no nosso canal Biografias Bambuienses. Até lá e um abraço a todos.